RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Saccoenda Doido. Sofrimentos por Cristo e consolação transbordante. É este o binômio que se acha no meu texto de hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, onde se acha assim escrito: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O grande reformador João Calvino disse certa vez: Deus multiplica as suas consolações segundo a medida de suas tribulações. Bom, que todos nós sofremos é um facto, não importando nossa condição de fé. Ateus sofrem, teístas sofrem, crentes sofrem, descrentes sofrem. Pode não existir diferenças na substância do sofrimento, ou seja, biblicamente existe sim diferença no propósito do sofrimento, não já no ato de sofrer. Essa é a verdade que se acha presente no meu texto de hoje, não é? Porque os sofrimentos, ou seja, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aqui estão presentes três verdades dignas de nossa atenção. Primeiro, defendido que o sofrimento é previsível e indistinto. Segundo, Paulo defende que os sofrimentos na vida do crente são de intencionalidade imprevisível. E finalmente é possível aprender por meio do meu texto de hoje que o sofrimento e a consolação são forças diretamente proporcionais. Vamos falar sobre isso lá mais para frente. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, lemos que tudo sucede a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador. Isso reforça a primeira lição que se acha nas entrelinhas do meu texto de hoje, né? O sofrimento é previsível e indistinto na medida em que cada um de nós experimenta alguma forma de sofrimento. Primeiramente, para os verdadeiros crentes, eles estão sempre sofrendo. Nossas crianças que vêm de lares cristãos, por exemplo, estão sendo gozadas nas creches e escolas primárias por outras crianças cujos pais as têm treinado a desprezar o cristianismo, não é? É isso que é chamado aqui de sofrimento de Cristo. Pastores, por exemplo, estão sofrendo de ansiedade, depressão ou, em alguns casos, síndrome de pensamento acelerado. Os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Poderíamos dizer isso de outra forma. Por meio de Cristo, estamos sofrendo inexplicavelmente. A presença de Cristo na vida do crente, na nossa vida, é uma condição que nos expõe ao sofrimento, quando muita gente, falsamente, diz o contrário. Pedro, por exemplo, disse na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 14 a 15, está escrito assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete na vida e nos negócios de outrem. Mas se sofrer, que sofra como cristão. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, muitos ateus e materialistas abordam o sofrimento numa perspectiva filosoficamente perigosa. Muitos filósofos, por exemplo, sem fé, fizeram muita gente sofrer. Marcuse levou muitos jovens ao suicídio. Da mesma forma, Schopenhauer, recalcado e vítima trágica das decepções, levou o pessimismo e a tristeza a muitos. O grande filósofo, pai dos estoicos, Zenão, ensinava, diante do sofrimento, apenas uma atitude de resignação mórbida, que na verdade é muito mais um complexo de inferioridade, digamos assim. E até mesmo o Epicuro, que estimulava uma fantasia prejudicial e vazia, sem senso prático. E exatamente também o fazia Sêneca. Do outro lado também nós vemos
Jean-Paul Sartre, que olhava a vida como uma agonia incoerente, não é? Vivida de modo estranho entre os dois mundos ou entre os dois nadas, começo e fim. Ele olhava a vida como uma tragicomédia sem sentido, à espera do nada definitivo. Bom, os materialistas e os ateus não entendem o sofrimento e não sabem sofrer, pois para eles o sofrimento é uma tragédia sem sentido. Os seus livros levaram então desespero e desânimo a muitos. Mas o cristianismo bíblico, não se compadece com estas abordagens antropocêntricas. O sofrimento que o crente experimenta nessa vida é, na linguagem de Paulo, conforme ele escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que me resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja de Deus. Isso reforça o que estou tentando dizer desde o princípio, né? Que para o crente o sofrimento é previsível e decorre justamente do facto de sermos cristãos. Todo aquele que não olha para o sofrimento com os óculos da fé pode acabar perdendo a perspectiva divina da vida. Há muitas escolas de pensamento tentando nos convencer a negar e amaldiçoar o nosso Deus por conta de tanto sofrimento. O sofrimento que existe no mundo ou que experimentamos na nossa vida pessoal. Eles querem que nós possamos agir segundo as palavras da mulher de Jó, quando sugeriu ao seu marido que devesse amaldiçoar a Deus para depois então morrer. Ao que Job respondeu: como fala uma doida, assim falas tu. Das mãos de Deus recebemos o bem e não receberíamos também o mal? Bom, meu amigo, se há uma lição que se pode tirar é esta. Enquanto crente, deixe que o sofrimento seja parte da manifestação de Deus em sua vida e suporte com firmeza, pois o sofrimento é de intencionalidade imprevisível e a consolação e o sofrimento são grandezas diretamente proporcionais aos olhos de Deus. Ou seja, quanto mais você acha que está sofrendo, mais disponível estará transbordantemente a consolação de Deus. Mas sobre estes dois últimos pontos, que é o sofrimento e a consolação como grandezas diretamente proporcionais e a intencionalidade imprevisível do sofrimento, vamos abordar na próxima edição. Iremos aprender naquela edição sobre esses pontos que já falei, a intencionalidade imprevisível do sofrimento e a proporcionalidade que acompanha a relação entre o sofrimento e a consolação. Enquanto isso, uma palavra amiga. Limpe as lágrimas enquanto você consola quem chora, cure enquanto você está ainda se curando e abrace mesmo quando você foi rejeitado. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Pense nisso, fique com a bênção de Deus, estamos juntos, até a próxima edição. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.